Então, boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, estar com o professor Alan Santana, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Lembrar que nesse espaço, obrigada, Enzo, lembrar que nesse espaço não é permitido nenhum ato de discriminação racial, de gênero, ou qualquer ato, ação ou expressão que fira a integridade humana. O professor Alan está aqui conosco, apresentando o tema da descolonização, e peço que enviem por chat se concordam, inclusive o professor Alan, dessa aula ser gravada e disponibilizada no canal Diálogos sobre a História da África. Então, por favor, enviem pelo chat se vocês concordam com essa gravação. Sim. Sim, obrigada, Vitor, Alan, Enzo, Sara, né? Então, agradeço aí a anuência que está sendo dada e vou fazer uma apresentação geral, colocando também a importância do trabalho do professor Alan Santana. Os temas muito contemporâneos, eles são muito difíceis para nós que estamos vivendo o tempo dos processos. Nós somos mais ou menos próximos do tempo dos processos. Sim, Beatriz, pode passar. Então, assim, nós somos muito próximos do tempo dos processos, né? Então, esse tema da descolonização, ele é um tema bastante polêmico, porque está muito ligado também a processos contemporâneos da formação dos Estados africanos, especialmente dos Estados africanos que começaram a luta anticolonial depois da década de 60, né? Quando a gente fala da guerra, da luta da Argélia, quando a gente fala da luta de Gana, da Argélia, e também dos espaços, por exemplo, da Revolução Chinesa e da Revolução Cubana, que são ações que têm histórias muito diferentes, né? Mas que são ações que envolvem grande envolvimento de pessoas, resistência armada, a ideia de que você tem um inimigo a vencer, um inimigo a ser expulso, ou um inimigo a ser colocado para fora, né? Isso se torna um modelo de que deveria ser a autêntica luta de libertação e de liberação. Só que houveram várias formas do fim desse processo colonial e também outras lutas políticas que marcam os Estados nacionais no século XX. Dessas grandes lutas, a gente vai enfocar, nessa aula de hoje, o fenômeno que se compreende por descolonização, que é restrita e se refere às antigas áreas coloniais da Ásia e da África. Na abordagem do professor Alan, a descolonização, que é o fato do como é que se faz esse desligamento, como é que se faz a mudança, se é a ruptura, se é reforma, se é negociação, se é neocolonialismo, se é revolução, que são temas que não se esgotam, porque o tempo todo a historiografia desse assunto é revisitada. Tudo isso a gente ainda está para pesquisar, e isso é um tema que deveria atrair mais pessoas, mais pesquisadores, numa perspectiva interdisciplinar de diálogo. O professor Alan, ele é historiador como a gente, né? Ele fez o mestrado no Prof. História, porque não só ele vai levantar a importância desse tema, como principalmente os desafios de trabalhar isso na história ensinada. Né? Porque se a gente mal vê isso na universidade, muito menos ensina. E o professor Alan tem esse grande mérito de trazer essa discussão para a gente. Tá bom? Então, é com muita alegria que eu passo a palavra para o professor Alan, que tem aí o tempo que, entre 45 minutos, 1 hora, mas você fica à vontade no tempo que você tiver mais à vontade para expor. Eu só vou pedir agora, num gesto de amizade, né, de acolhida, quem puder ligar a câmera e dar um olá para o professor Alan, porque ele mais do que merece, né, por estar aqui com a gente. Então, eu vou pedir a Lídia, a Fabiane, a Beatriz, a Isabela, o Matheus, o Leonardo, a Bianca, a Daniela, a Valéria, a Giovana, a Sara, o João Batista, a Giovana, o Carlos, a Laís, o Vitor. Quem puder abrir aí a câmera para dar um olá para o professor, e depois a gente desliga por causa da conexão também. Só para a gente abrir aqui, para dar um olá para o professor e agradecer. Obrigada, Laís. Obrigada, Giovana.
Olá, professor, muito obrigada pela sua presença. Isso é que é amor à camisa, né, gente? Fabiane, muito obrigada pela simpatia de vocês estarem fazendo isso, tá bom? Então, agora a gente, até por uma questão de conexão, a gente dá uma fechadinha na câmera. Eu fico ligada para o professor ter alguém para ele olhar, né? Então, a gente passa a palavra aí ao professor. Obrigado, professora Patrícia. Vocês me ouvem bem? Tá joia, então. Então, obrigado, professora, pela apresentação, obrigado pelo convite, obrigado à turma, obrigado pela saudação, boa tarde, então, a todas e a todos. É o seguinte, pessoal, eu sou Alan Santana, como a professora falou, sou mestre em ensino de História pela Unifesp, eu sou professor pela rede pública do município de São Paulo há 9 anos, há 7 anos, eu estou na docência há 9 anos, no município de São Paulo eu estou há 7. Bom, é o seguinte, pessoal, hoje nós estamos aqui para conversar um pouco, então, como a professora já apontou aí sobre o panafricanismo, a descolonização das nações africanas, a interface desses temas com o ensino, portanto, como a gente pensa esses temas no ensino de história na educação básica, e eu estou trazendo aqui também um adicional, um bônus. Eu pensei em algumas questões também para a gente refletir com relação à pesquisa de alguns temas relacionados ao panafricanismo, à descolonização, e também, portanto, como a gente pode pensar algumas possibilidades de pesquisa em relação ao ensino desses temas. Porque, como a professora Patrícia colocou, né, eu não sei se todos conhecem esse programa, né, que é o programa do Prof. História, é o programa de mestrado profissional em ensino de História, que tem na Unifesp, mas não é exclusivo, né, dessa nossa casa. É um programa que ele é articulado em rede no Brasil. Todos os estados, acho que hoje já tem pelo menos um polo em que esse programa ele é executado. Ele é um programa de mestrado que ele funciona nos moldes tradicionais, mas ele tem algumas particularidades, começando pelo fato de que para você participar do programa, você tem que estar atuando na docência. E você tem que levar uma problemática da prática do ensino de história. E isso já dá condição para a gente falar um pouco, né, do por que eu estou aqui, né, por que acabei indo fazer uma pesquisa que tratava do ensino de história e do ensino de história da África, né? Bom, a professora Patrícia colocou aí como indicação no programa da disciplina, né, um texto que está indicado como texto base para essa aula de hoje, que é uma parte da minha dissertação. Não sei se alguém chegou a ler o texto, ou de repente até um pouco mais da dissertação, né? Mas o que acontece é que essa minha pesquisa, ela se iniciou em 2016, então quando eu ingressei no programa, mas na verdade o background dela data de antes. Em 2009, eu estava ingressando na graduação em História e, no meio da graduação, acabei estudando o tema da descolonização de uma forma um tanto quanto introdutória, né? Tava ali, a gente estava para apresentar seminários na graduação, seminários em História da África, e aí foi um estudo meio autônomo, e bem primeiro contato, fiz um estudo muito incipiente ainda ali, mas foi o suficiente para me encantar com o tema. Até então não conhecia também a história da África. Na educação básica, infelizmente, a minha experiência foi muito parca com relação a esse tema. E dali para frente, né, surgiu esse interesse, fomos estudando, até que em 2014, já atuando na rede pública do município de São Paulo, eu trabalhei numa escola que atendia o público da EJA, e lá eu trabalhei esse tema com os alunos, o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa dos alunos, era um trabalho interdisciplinar que eles estavam fazendo lá. A escola já estava mobilizada para trabalhar com temas relacionados à história da África, e eu cheguei lá, conversei com os alunos, a gente estava para apresentar um trabalho para a comunidade escolar que dialogasse com esses temas de história da África, com relação às questões étnico-raciais e com as questões vividas por eles no cotidiano da vida prática. E aí, à época, a gente estava vivendo um contexto bastante tumultuado por conta de alguns casos bem escandalosos com relação à violência policial, que, aliás, né, sempre é escandaloso, né?
mas naquela época a gente estava vivendo, por exemplo, o caso do Amarildo, tivemos alguns outros casos emblemáticos naquele contexto. Os alunos queriam fazer um trabalho que pudesse refletir sobre essa questão da violência policial, e nós conversamos sobre a possibilidade de tentar fazer um estudo dessa questão da violência policial que partisse das bases do panafricanismo como uma referência epistemológica. E fizemos um estudo de pesquisa sobre o panafricanismo, sobre a teoria panafricana, sobre a descolonização das nações africanas, e esses estudos embasaram a produção de um pseudodocumentário, um curta-metragem, que dialogava sobre essa questão da violência policial. A gente exibiu esse pequeno documentário para a comunidade escolar, fizemos um debate com os colegas desses alunos, com a família desses alunos, com os outros educadores que trabalhavam na escola, e nós tivemos assim discussões muito interessantes, muito profícuas, e depois do resultado muito positivo desse trabalho, eu fiquei me perguntando, né, poxa, por que a gente não trabalha mais com esses temas no ensino de história, na educação básica, por que ainda não temos tanto espaço para tratar desses temas? E foi movido com essas questões que em 2016, então, eu iniciei a pesquisa para tentar entender um pouco melhor como que a gente insere esses temas do panafricanismo e da descolonização no currículo escolar aqui no Brasil. Então, essa é um pouco a proposta da pesquisa. Bom, isso não é novidade, imagino, para alguns de vocês, porque recentemente, em agosto, nós tivemos uma atividade, tivemos o mini curso de tópicos de História da África, acho que era uma atividade extracurricular aí, que complementava, né, as horas que vocês precisavam cumprir. E eu imagino que parte dos alunos aqui deve ter participado dessa outra atividade. E também, alguns meses atrás, nós tivemos uma outra atividade em parceria com as fábricas de cultura, e eu imagino que alguns de vocês também devem ter participado, né? Então, eu sei que algumas coisas aqui que eu estou trazendo para vocês, elas não são muito uma novidade. Eu sei que tem parte aqui dos alunos, então, que não teve contato, né? Ainda não sabe direito quem eu sou, né? Do que eu estudo. Então, qual que vai ser a proposta aqui para a nossa aula hoje, pessoal? Essa atividade que nós tivemos no mês de agosto, foi uma atividade em que eu trouxe boa parte da discussão que nós vamos fazer aqui hoje, com relação, portanto, ao panafricanismo e à descolonização, a interface desses temas com a educação. Só que, o que eu queria fazer hoje? Eu queria retomar alguns aspectos dessa conversa que nós tivemos em agosto, de modo que, para quem ainda não dialogou sobre esses temas, para quem ainda é iniciante, né, para quem ainda vai adentrar aí na vereda desses temas, possa, então, ter as bases para poder discutir com propriedade. Para quem já conhece, para quem já é iniciado, até porque eu sei que também vocês estão bem avançados aí no programa, né? A professora falou que já é a penúltima aula do curso, então imagino que vocês também já se apropriaram de boa parte da discussão sobre a história do continente, sobre a historiografia com relação ao continente. Então, eu imagino que a gente não precisa ficar muito falando de conceitos elementares, mas eu quero só trazer alguns conceitos que vão deixar a gente num terreno comum, né, para que a gente possa estar falando a mesma língua, estar falando das mesmas coisas. E aí, a partir dessa pequena retomada de alguns elementos dessa última atividade de agosto, eu vou trazer algumas questões para a gente aprofundar o debate. Então, para que vocês se orientem aí, né, para quem estiver sistematizando a aula, estiver fazendo as suas anotações, nós vamos ter 4 momentos hoje nesta aula. E os objetivos da aula, eles vão se definindo, então, com relação a esses momentos. Então, o primeiro momento, nós vamos discutir alguns conceitos básicos. Quais são eles? Nós vamos falar um pouco, então, o que é a colonização da África, em linhas gerais, o que é o panafricanismo, em linhas gerais, o que foi a descolonização das nações africanas, em linhas gerais. Então, conceituando um pouco esses elementos aí de modo geral, a gente vai para um segundo momento em que a gente vai discutir diferentes percepções do panafricanismo e da descolonização das nações africanas, porque, como qualquer fenômeno histórico, não é possível aprender esses fenômenos de uma única forma. Existem diferentes formas de a gente entender esses processos. No terceiro momento da aula, eu vou discutir com vocês algumas questões de teoria
e historiografia, de teoria com relação ao temário do panafricanismo e algumas questões de historiografia com relação ao estudo desse tema. E nós teremos um quarto momento em que nós vamos discutir questões relacionadas ao ensino desses temas, que é o meu métier, né, foi o que eu mais estudei, e algumas possibilidades de pesquisa, sobretudo possibilidades de pesquisa com relação ao ensino desses temas. Então, se alguém aí está pensando em fazer uma iniciação científica, ou se preparar para o mestrado, ou de repente desenvolver um trabalho que seja, né, para cumprir aí alguma tarefa de alguma disciplina, eu vou lançar algumas ideias aí para que vocês possam explorar algumas trilhas que ainda não foram trilhadas, né? E para que a gente possa fazer um debate, portanto, nesse momento pós-exposição, né? Para que a gente possa mesmo debater de modo muito sincero, porque algumas questões que eu vou colocar para vocês não tem resposta, eu não respondi, algumas eu não vi outros autores respondendo, vai ficar mesmo para a gente pensar. E como a professora falou, né? Sempre temos pesquisa para fazer, sempre temos questões para responder. Bom, sendo assim, pessoal, vamos começar então por esses conceitos básicos. Primeiro, com relação então à colonização da África. Imagino então que vocês passaram um pouco por esse tema devido aí ao programa, mas recapitulando, né? A colonização do continente africano, diferente, por exemplo, do processo que acontece aqui na América, não ocorre concomitante à expansão marítima europeia no seu imediato início, né, no final do século XV, como é o caso da América. Nesse contexto, século XV, XVI, XVII, nesse princípio da expansão marítima europeia, a gente tem o contato da Europa com a África, mas é um contato comercial, é um contato que nutre essas relações de tráfico das pessoas escravizadas. Existe uma pequena ocupação costeira dos europeus no continente africano, mas a gente ainda não tem uma incursão colonial continental. Isso só vai acontecer mesmo a partir, principalmente, de 1885, com a Conferência de Berlim. Aquele processo em que as potências europeias, no contexto ali da segunda Revolução Industrial, portanto, com nações que já estão com uma indústria desenvolvida, com demandas dentro da lógica do capitalismo de expansão comercial, de expansão dos seus mercados internos, dos seus mercados externos, de ampliar todo o capital dessas nações, né? A necessidade, portanto, de novos mercados produtores e consumidores, essas nações elas vão sentar e vão discutir como elas podem partilhar a África de modo a colonizar esse território. Então, a gente tem Reino Unido, França, Bélgica, Alemanha, Portugal, Espanha, sentando e recortando ali o continente africano, de modo a dizer para quem vai ficar cada porção ali do território deste continente. E é a partir daí, então, que a gente tem um processo de colonização mais sólido e toda uma edificação de uma arquitetura burocrática nesse território, composta não só pelo colonizador branco europeu, mas também por um grande esquema, um grande acordo com as lideranças desses antigos reinos, impérios e tribos africanos, para que, portanto, elites africanas, em diálogo com essas nações colonizadoras, acabem por executar esse plano da colonização, criando, portanto, um mercado consumidor nesse continente de produtos industrializados europeus, de modo a extrair metais e pedras preciosas desse território, já que boa parte das reservas desses elementos na Europa também vão se esgotando depois de muito tempo, né? Depois de séculos de exploração, por exemplo, do continente americano, eles vão repetir um pouco esse processo com o continente africano. Então, esse um pouco o pano de fundo do processo de colonização. O que acontece é que, imediatamente, né, ao início do processo de colonização, a gente vai ver nascer pequenos sinais de resistência e também pequenos rascunhos, né, dos planos, da teoria da resistência, né? É aí que vai ter a gênese, o panafricanismo. No final do século XIX,
nós temos alguns nomes como de sujeitos como Horton, Alexander Crummell, que vão rascunhar alguns elementos de teoria para a resistência dos povos em África e dos povos na diáspora da África, porque o que acontece é que não são só as pessoas negras em África que estão sofrendo com os processos da colonização, até porque existe uma outra colonização, por exemplo, acontecendo na América, e essa colonização, ela também faz vítimas às pessoas negras que não estão no continente africano, estão no continente americano. Então, pessoas como Alexander Crummell e o Horton, a gente vai ver que eles vão começar a esboçar possibilidades de ação contra essa dominação colonial em África e de tentar trazer algum tipo de reconhecimento dos direitos da pessoa negra na diáspora, sobretudo porque a gente está vivendo agora um contexto de abolição da escravidão, né? Na verdade, já temos algumas décadas que algumas nações já fizeram as suas abolições, né? Fica aí o caso escandaloso do Brasil, né? Que muito tardiamente abole a escravidão aqui. Mas o que acontece é que a gente tem, portanto, esse esboço. O que acontece é que esses autores, como o Horton e o Crummell, eles são autores que ainda vão desenvolver uma teoria um tanto incipiente da resistência com relação aos desígnios da colonização. Um pensamento um pouco mais maduro, a gente vai ver surgir com nomes como Webb Du Bois e Marcus Garvey. Então, para quem nunca ouviu falar, né, o Webb Du Bois e o Marcus Garvey, eles são pensadores dessa problemática da colonização em África, mas também da condição de vida das pessoas negras na diáspora, principalmente aqui na América. O Marcus Garvey é um pensador que é jamaicano, e não só um pensador, alguém que está preocupado com questões teóricas, mas ele também é empresário, e ele também vai se preocupar em escrever tratados que discutam o desenvolvimento das nações africanas, e nesse sentido econômico, e também a promoção do bem-estar das pessoas na diáspora. O Webb Du Bois tem uma biografia muito interessante. Ele é uma pessoa que tem uma trajetória acadêmica, ele é sociólogo, historiador de formação, e ele vai ser a primeira pessoa, o primeiro homem negro a se doutorar em Harvard, escrevendo trabalhos que dialogam sobre essa problemática da inserção da pessoa negra nessas sociedades pós-coloniais, e também tratando da questão da dominação colonial em África e de como a gente poderia superar essa situação. Então, o que acontece é que esses dois pensadores, por exemplo, eles vão começar a lançar bases mais sólidas para a gente pensar um projeto de emancipação não só das nações africanas, porque em vários momentos esses autores eles estão tangenciando a construção de um grande Estado africano, mais ou menos ao molde do que seria uma União Soviética na Rússia, né? Os panafricanistas eles vão também esboçar a ideia de uma União Africana nesses moldes, né? Uma união continental que consegue produzir e socializar a sua produção com as pessoas que ocupam o continente, de modo a promover o desenvolvimento econômico, o bem-estar social e uma estrutura política que esteja mais voltada para o bem-estar das pessoas, uma estrutura política democrática. Então, eles têm um projeto de emancipação que é bastante ousado. E o que acontece é que articuladores intelectuais como o Garvey e o Webb Du Bois, eles vão promover eventos que são os congressos pan-africanos. São, como a gente conhece mesmo hoje, modelos de congresso, né? São fóruns em que as lideranças, tanto na diáspora quanto em África, estão se reunindo para poder debater esse problema da colonização e da promoção... Professor Alan, desculpe. Claro. Beba água, por favor. Ah, sim! Obrigado, professora. Bom, pessoal, vocês vão ver que a professora está preocupada, que eu acabei de sair de um processo de cirurgia, tem a ver com os rins. Olha, não sei se alguém tem problema nos rins aí, mas torço para que ninguém tenha tido e nunca tenha. É horrível, e a água é um componente importante aí da reabilitação e do... Já tem quase meia hora que você falou sem beber uma gota d'água.
Então, estou aqui acompanhando. Obrigado pelo toque, professora. Bom, e aí o que acontece é que esses congressos, então, eles vão incidindo e fomentando a discussão, né, sobre a descolonização, ao passo em que lideranças políticas vão surgir nesse contexto, se formando a partir dos debates desses congressos, como nós falávamos, né, as elites locais em África, elas têm um papel muito importante para o processo de colonização. A gente vai falar melhor disso já, um papel que faz com que algumas contradições apareçam de modo bastante escandaloso, até no caso da colonização, mas há um papel também importante das elites no processo de descolonização, porque os filhos dessas elites, das chamadas elites letradas, né, na literatura sobre o assunto, essas pessoas elas vão ter acesso aos círculos de formação universitária fora da África, né? Há um caso emblemático, que é do Kwame Nkrumah. Eu imagino que vocês até devam ter discutido um pouco a biografia dessa liderança em alguma outra disciplina, e acho que, de repente, até no minicurso das trajetórias, né, das pessoas negras. E o que acontece é que o Nkrumah, ele portanto, esse sujeito que é filho de um setor das elites ali em Gana, ele vai poder acessar universidades fora da África, e aí ele volta munido de teoria, munido de conhecimento, munido do entendimento dos problemas econômicos, políticos e sociais de sua nação, do seu continente, do mundo, e isso faz com que seja mais fácil desenvolver a discussão com os seus comuns no seu território. Isso também vai acontecer, por exemplo, com outras lideranças, outras pessoas vão se apropriar desse debate pan-africano, como o Jomo Kenyatta, liderança no Quênia, como Julius Nyerere, e essas figuras, por exemplo, são exemplos de pan-africanistas como lideranças que vão lutar por esse ideal pan-africano, portanto, pela independência de suas nações originárias, na verdade, de suas nações recortadas pela Europa, e entendido agora como para eles, né, como as suas nações, né, agora há um ideal nacional construído, né, sentido, vivido, desejado por essas pessoas, né, há um ideal de querer ter a sua nação, mas ter a sua nação emancipada, e como não poderia ser, né, dentro do pan-africanismo, esse ideal, ele é um ideal compartilhado. Não se trata, portanto, só de lutar pela independência da sua nação, mas da sua nação ao lado das demais nações africanas, portanto, promovendo uma certa união africana. Pois bem, então aqui nós temos alguns nomes de figuras que compõem o pan-africanismo, e nessa ocasião da aula do minicurso, de que eu falava também, eu trouxe dois nomes femininos, que foi um pedido até que uma outra turma, numa outra atividade, né, na atividade das fábricas de cultura, havia me feito, o pessoal fala, poxa, mas e onde estão os nomes femininos, né? Portanto, onde estão as mulheres, nessa discussão toda do pan-africanismo, né? O que acontece é que, na literatura sobre o assunto, é um pouco parco o registro sobre a participação das lideranças, não da participação das mulheres de modo geral, porque isso é até discutido. O que acontece, e aí eu acho até que já tem mais uma entrada para a pesquisa, né, é a gente tentar identificar quem são os nomes femininos, né, quem são essas lideranças. Mas eu vou destacar dois nomes femininos aqui, que não estão numa atuação direta em África, como, por exemplo, o Nyerere, o Kenyatta ou o Nkrumah, mas são dois nomes que são muito importantes para o pan-africanismo também, isso que é um julgamento meu, mas uma dessas pessoas é a Elisa Larkin Nascimento, é uma intelectual brasileira, pesquisadora em História, em Sociologia, Ciências Sociais, e ela é cofundadora do IPEAF, que é um instituto de pesquisa em estudos africanos aqui no Brasil, sediado lá no Rio de Janeiro. Ela cofundou esse instituto com o Abdias do Nascimento, que era o seu companheiro, e o Abdias, ele é tido como um expoente, né, um grande expoente do pan-africanismo no Brasil, alguém que militou por fora e por dentro do Estado,
para a promoção dos direitos da pessoa negra, aqui, pelo reconhecimento da dignidade dos direitos da pessoa negra. E a Elisa, ela trabalhou ao lado do Abdias, segue trabalhando e, particularmente, né, o meu vínculo epistemológico, formativo com a Elisa, ele é muito forte, porque, como eu dizia a vocês, em 2009, quando eu estava começando a conhecer o tema, o primeiro livro com quem eu tive contato, eu falei assim, poxa, isso é o panafricanismo, então, né? Porque eu tangenciei o tema em alguns manuais de como trabalhar, né, com a história da África. Mas eu fui entender melhor os nuances do panafricanismo com um livro da Elisa. É um livro que eu já recomendei, né, nessas outras atividades, que é esse aqui, é o Panafricanismo na América do Sul, o livro da Elisa Larkin Nascimento. E ela, além de falar, portanto, de questões próprias aqui da nossa região continental, ela também vai discutir aspectos teóricos e históricos do panafricanismo. Então, eu entendo que ela é um nome muito importante nessa constelação de figuras do panafricanismo, porque ela é uma importante difusora do conhecimento sobre o panafricanismo, sobre a causa pan-africana, e também pela provocação com relação aos movimentos, por exemplo, aqui no Brasil, né, para que pensem nessas questões levantadas pelo debate pan-africano. Um outro nome que eu acho que é muito importante também, feminino, é o nome de alguém que eu entendo ser uma herdeira direta do pan-africanismo, é a Angela Davis, intelectual estadunidense. Por quê? Porque a Angela Davis, né, intelectual que está nativa hoje, ela é pantera negra, né? Então, nos anos 60, 70, a jovem Angela, atuando com os panteras, está lutando, portanto, pelos direitos civis das pessoas negras nos Estados Unidos, aquele contexto de grande tensão racial. Então, ela tem uma ação direta que vai ao encontro daqueles ideais originais do panafricanismo, de uma emancipação também na diáspora. Então, eu não sei se ela se entende como uma pan-africana, né? Mas para nós que estudamos a história, né, eu acho que é um pouco difícil não conseguir associar, né, o nome dela com essa atuação que parece muito a atuação de alguém que está alinhado com os ideais do pan-africanismo. E hoje, né, segue atuando como intelectual, como professora, como alguém que investiga as questões raciais nos Estados Unidos, sobretudo essa questão do encarceramento da população negra, de modo que a gente fica se questionando, né, o quanto realmente avançou a emancipação das pessoas negras nos Estados Unidos, né, se, por exemplo, a gente ainda tem esses índices alarmantes, né, de encarceramento da população negra versus as pessoas que não são negras, né, no sistema prisional deles. Então, ela chama atenção para isso e, portanto, me parece que é um nome que continua o legado do panafricanismo. Então, se alguém também gostaria de ter um contato, né, com nomes femininos, né, e, enfim, eu acho que são esses dois nomes aí que oferecem também condições para a gente pensar um pouco na atuação feminina em relação ao panafricanismo. Bom, dito isso, a gente tem o processo de descolonização de modo geral, né? Precisamos caracterizar esse processo. A descolonização de modo geral, ela primeiro vai precisar dessas condições de agitação, né? O panafricanismo, ele não tem só esse papel teórico, né? Ele não é um simples ensaio que esses intelectuais ficam escrevendo nos seus livros. Ele é justamente uma força de agitação popular também. E, como falamos há pouco, né, assim que a colonização ela se inicia também a resistência à colonização. Então, a agitação popular, o descontentamento das pessoas em África com relação ao domínio colonial, ele sempre existiu. O que acontece é que faltavam algumas condições objetivas para que isso pudesse se transformar em potencial revolucionário, ou no mínimo de revolta, né? E o que acontece é que, em 1935, nós temos um momento decisivo nesse sentido, porque em 1935, o fascismo está invadindo algumas nações em África. E alguns autores vão dizer, né, bom, para os africanos, a Segunda Guerra Mundial ela começa em 1935, quando a Itália invade
algumas nações ao norte da África. Então, vejam o que é a luta anticolonial, né? É uma luta que ela nasce, em primeiro lugar, contra o fascismo. É uma luta que ela nasce resistindo ao fascismo. Literalmente, assim, o fascismo nu e cru, originário do Mussolini, nesse território. E o que acontece é que, em 1945, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um outro momento decisivo para a história da descolonização. Por quê? Porque as nações europeias que colonizam o território africano, elas estão fraturadas, elas estão exauridas por conta dos esforços de guerra empreendidos na Segunda Guerra Mundial, de modo que, em estilhaços, mal conseguindo levar adiante a economia e manter as condições políticas e sociais em seus países, como o fariam com relação à África. Então, o que acontece é que a estrutura colonial ela fica fragilizada a partir de 1945 por conta desse desgaste da Segunda Guerra Mundial. Então, de 45 para frente, a gente vai ver que a luta anticolonial ela avança dentro dessa articulação da guerrilha. Agora não se trata apenas de agitação popular, de divulgação de ideais, trata-se do processo de luta armada. Sobretudo nos anos 60, no início dos anos 60, a gente vai ver um boom de processos de emancipação. As pessoas agora sempre descontentes com o domínio colonial, munidas de teoria, com lideranças que estão conseguindo articular a luta dentro e fora de seus países, as condições somadas, né, ao desgaste das nações europeias, as condições são dadas agora para a busca da emancipação. Então, a gente tem aí agora um outro momento em que, na década de 70, a luta avança muito. O que acontece... Professor, Alain? Alain. Pois não, Perdão. professor. Você está a 5 minutos do primeiro intervalo, só para te avisar. Tá legal, agradecido. Bom, o que acontece é que depois desse momento em 60, a gente vai ver que a luta em guerrilha vai avançando, década de 70, nós vamos ter também os processos com relação à dominação de Portugal, depois que Portugal também passa pela Revolução dos Cravos, cai lá o regime fascista também em Portugal. Alguns autores colocam como um marco interessante ali para o resfriamento, né, dessas lutas, porque ali já avançou muito o processo de descolonização, a década de 90, né, os anos, principalmente ali o ano de 94, o final do apartheid na África do Sul, a eleição do Mandela como presidente, né? Esse é um momento que marca um pouco, portanto, esse final da descolonização, nesse sentido mais da erosão das estruturas burocráticas coloniais, né? Porque é ali que se esfacela, portanto, essa estrutura de submissão, né, da pessoa negra como um cidadão de segunda categoria. E essa luta contra o apartheid na África do Sul ela é muito interessante também nessa perspectiva do panafricanismo, porque ela não é uma luta que acontece só na África do Sul, né? Ela é uma luta que ela é experimentada internacionalmente. Há uma mobilização da comunidade internacional pelo fim do apartheid na África do Sul. Então, esse seria meio um marco para a gente pensar esse resfriamento da onda da descolonização, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que há um certo simbolismo com relação a essa luta do apartheid, com relação a uma outra dimensão da descolonização, que é a descolonização das mentalidades. Porque a colonização, como fenômeno histórico, ela lega marcas de longa duração, né? Trabalhando aí com aquele conceito do Fernand Braudel, historiador francês, de que alguns processos históricos, alguns fenômenos históricos, eles duram muito, eles duram séculos, né? E eles acabam compondo a estrutura psíquica das sociedades. E, com certeza, a colonização é um desses fenômenos que marca, né, o psiquismo das pessoas na contemporaneidade, né? Sobretudo a dimensão do racismo. Então, o que acontece é que a gente tem ali na África do Sul, né, a erosão de parte das estruturas que garantem a colonização do pensamento, né, porque agora a lei não pode mais dizer na África do Sul que as pessoas negras são cidadãos de segunda categoria,
Mas o racismo, como um elemento que compõe a cultura das nações, seja em África, seja na diáspora, segue vivo. Então, alguém alinhado com o panafricanismo poderia indagar, né? Não resta uma tarefa a executar, né? Não resta uma dimensão da descolonização a se plasmar. Então, nós temos aqui algumas questões, alguns conceitos iniciais colocados, para a gente poder agora, a partir de um lugar comum, para a gente pensar questões mais profundas. Então, a partir de agora, eu vou começar a discutir com vocês algumas questões de ordem mais teórica, e tentando aprofundar um pouco algumas questões que a gente iniciou, né, a discussão sobre na atividade do minicurso, né, no mês de agosto. Então, para quem não teve contato, tranquilo, porque a gente vai introduzir aqui as questões para que todos possamos pensar igualmente sobre essas questões, e para quem já participou de uma conversa anterior, né, a gente vai poder agora aprofundar um pouco a conversa. Seguindo aí um pouco o que a professora Patrícia nos coloca, né, eu animo aí, então, a gente fazer um rápido intervalo. A gente vai fazer 10 minutos de intervalo, pessoal. São da agora das 14 às 45 até às 5 para as 3. Não precisam sair online, fiquem online, tá? Se quiser aproveitar esse momento para beber uma água, dar uma esticada na coluna, 5 para as 3 a gente retorna, tá bom? Ótimo. Obrigada. E aí, nesse retorno, a gente fala, então, sobre essas questões de ordem mais teórica. Tá legal? Sim. Até daqui a pouquinho. Até logo. Até logo.
a dinâmica escolar, discutindo como isso afeta a vida em sociedade, né, como o racismo ele afeta a vida em sociedade. Quando a pessoa está preocupada em desarticular, portanto, essas estruturas coloniais no campo das mentalidades, nos alunos, essa pessoa ela está alinhada com um ideal pan-africano. Essa é uma proposição desses dois autores, do Carlos Serrano e do Maurício Waldman. O Fernando Jorge Pina Tavares, por exemplo, ele tem um artigo que está ali nas minhas referências bibliográficas, na dissertação, um artigo muito bom, em que ele enquadra o panafricanismo, portanto, para além de um fenômeno histórico, para além de um movimento político internacional que colaborou para a descolonização das nações africanas, ele enquadra o panafricanismo como uma referência epistemológica, como uma referência jurídico-normativa. Porque, no limite, ele nos convida a refletir, né, esse autor. Se a gente para pensar no que significa esse ideal pan-africano numa sociedade pós-colonial, onde o racismo ele ainda estrutura as relações sociais, levado às últimas consequências, o pan-africanismo ele pode servir como um norte para a gente reordenar, por exemplo, o que a gente entende por justiça, por democracia. Então, não basta a gente dizer que todos são iguais aos olhos da lei, como diz a nossa Constituição, né? A gente precisa criar mecanismos e dispositivos que façam isso valer na prática, quando as mentalidades das pessoas edificadas dentro de uma lógica de um racismo estrutural, por exemplo, guiam as ações das pessoas de modo a que as pessoas negras sejam tratadas diferentemente das pessoas brancas no sentido negativo. Um exemplo disso, e que eu abordo também na pesquisa, é um caso estudado por uma pesquisadora na década de 90. Essa pesquisadora, ela desenvolveu um estudo, eu estou tentando lembrar o sobrenome dela agora, mas ela também é referência na dissertação. A pessoa acho que o primeiro nome dela é Vera. E ela desenvolve uma pesquisa na rede pública do Rio de Janeiro para avaliar como o racismo ele impacta as relações cotidianas dos alunos nas escolas. E isso ela está trabalhando com alunos bem jovens, alunos da educação infantil, alunos dos primeiros anos do ensino fundamental, e ela faz uma pesquisa lá que articula o uso de fotos. Hoje é muito comum a gente ver esse tipo de problematização feita em campanhas publicitárias. Na verdade, já foi mais comum, hoje nem tanto, tem algumas questões éticas, né, para a gente avaliar, mas vocês devem já ter tido contato com algum tipo de material de audiovisual em que a pessoa ela coloca uma criança branca, uma criança negra, para interagir com a boneca branca, com a boneca negra, para que ela se olhe no espelho e diga se ela se acha bonita e com quem ela quer se parecer. A pesquisa dessa intelectual nos anos 90, ela tinha muito essa natureza. Ela colocava fotos de pessoas brancas e negras, sem adereços, sem roupas chamativas, e perguntava para as crianças quem elas achavam que era mais bonita, quem elas achavam que era feia, quem elas achavam que tinha cara de médico, quem elas achavam que tinha cara de empregada doméstica, de pedreiro, de policial, de bandido. E caminhando nesse sentido, ela chegou a um resultado perturbador, mas que, para nós que estudamos história, estamos atentos aos fenômenos ligados às consequências do racismo, né? Os resultados, eles iam nessa mão, de dizer que a maior parte das crianças preferiam dizer que as pessoas brancas nas fotos que eram as pessoas mais bonitas, com cara de inteligente, com cara de médico, e as pessoas com cara de empregado doméstico eram as pessoas negras. Isso eram crianças manifestando ali preferências estéticas, idealizando signos do mundo do trabalho. Eram crianças, não eram adultos conscientes do seu racismo, declarando, né, olha, eu sou racista e tal. Não, isso é um processo inconsciente. E o que acontece é que quando a gente trabalha para desarticular essas estruturas psíquicas e jurídicas que não consideram a diferença que produz
aliás, a desigualdade que a diferença produz, se a gente trabalha para desarticular essas estruturas, a gente está trabalhando com o panafricanismo como um referencial jurídico-normativo que erode as estruturas coloniais que ainda compõem as nossas relações sociais. Vai dizer esse intelectual que é o Fernando Jorge Pina Tavares, adepto do panafricanismo. Então, vejam que os adeptos, eles têm uma visão bastante idealizada do panafricanismo, como se ele fosse um recurso, um artefato histórico muito potente, muito poderoso. Pois bem, quando a gente olha para a perspectiva dos revisionistas, eles vão questionar, eles vão colocar em xeque essa forma de perceber o panafricanismo. Por exemplo, nós temos alguns autores, como o Antônio Apiá, que escreve o livro Na Casa de Meu Pai, este livro aqui, que eu também já recomendei em outra ocasião. Ele é um autor que discute a realidade não só do continente africano, mas especificamente do Ghana. O Apiá, a família do Apiá, era amiga do Nkrumah, né, da liderança, do ex-presidente de Gana, e ele é uma pessoa que revisita a história da descolonização, revisita a teoria pan-africana, e ele vai apontar ao que os seus olhos seriam uma série de contradições. Por exemplo, quando ele olha para a propositura teórica do Alexander Crummell, do Horton, do Du Bois, ele vai dizer o seguinte: veja que esses ideólogos do panafricanismo, eles apelam muito para o ideal de raça. Nos textos desses autores, vai dizer o Apiá, é muito forte a ideia de que a raça tem que ser um elemento catalisador das lutas sociais por emancipação, de que a raça negra tem que se unir. E aí ele vai questionar, ora, eles estão trabalhando com um conceito que tem a sua gênese na dominação colonial europeia, né? Se a gente parar para pensar o que é toda a lógica da escravidão na Idade Moderna, é uma lógica que ela nasce com essa necessidade da racialização. A escravidão, nesse contexto da Idade Moderna, ela é extremamente dependente dessa noção de raça. E ele vai dizer, olha, isso é uma invenção europeia, né? Essa coisa da raça é uma invenção europeia, e esses autores que se dizem antinômicos em relação à Europa, eles estão querendo articular um ideal europeu, branco, ocidental, tal, para lutar contra essa dominação. Então, há uma certa contradição. Há um parágrafo em que o Apiá vai ser até bem duro com o Webb Du Bois, argumentando que ele é racista por estar insistindo tanto nessa coisa do ideal da raça, e sobretudo porque nos textos do Du Bois, nós temos margem, né, alguns autores vão fazer essa leitura, nós temos margem para pensar que o que ele está propondo é que a África tem que ser um continente só para pessoas negras. Porque elas são as pessoas originárias desse continente. E o branco é o invasor. Então, essa escrita dele, que dá margem para essa interpretação, vai fazer com que autores como Apiá argumente, olha, mas ele está partindo de uma premissa racista para lutar contra o racismo. Outros autores vão dialogar diferentemente aí do Apiá, né? A Elisa é uma que discute essa problemática o panafricanismo é ou não é racista, né? A Elisa, por exemplo, vai dizer que não. Nesse mesmo livro que eu indiquei, o Apiá já vai dizer que há margem para se fazer essa leitura. Ainda que nesse mesmo parágrafo ele vai argumentar que o racismo que há em Webb Du Bois não pode se confundir, por exemplo, com o racismo que há na teoria do Minha Luta, do Adolf Hitler, porque na perspectiva do Apiá, avaliando a obra do Du Bois, o Du Bois ele nunca propôs articular a noção de raça para fazer mal a alguém, para dizer, por exemplo, que a pessoa negra ela é superior em algum aspecto que outras etnias. Então, é uma discussão delicada, uma discussão polêmica, mas isso é o que articula o Apiá para dizer que há contradições aí bastante chamativas, né,
na dinâmica do pan-africanismo. Ele também vai dizer que a violência colonial, ela precisa ser, de alguma forma, relativizada. Por quê? Ele vai dizer, olha, as lideranças que lutaram pela emancipação, a exemplo do Nkrumah, parece até que tinha alguma questão pessoal com ele, né? Serem muito próximos e tal. Ele vai dizer, olha, esse cara, ele se formou nos grandes centros educacionais universitários da Europa. E como assim? Eles eram cerceados, eles não podiam estudar, eles não podiam pensar, eles não eram livres para pensar aqui. Então, o que acontece é que a violência colonial, aos olhos desse autor, ela precisava ser relativizada, porque, para ele, ela não era vivida nessa mesma intensidade com que os pan-africanistas diziam que ela era plasmada na realidade africana, sobretudo no caso das elites. Ele vai dizer, olha, é muito importante a gente perceber que Nkrumah não vai sofrer a mesma violência colonial que uma pessoa camponesa que está lá, ou alguém que trabalha numa mina extraindo esmeralda para as nações africanas. Então, alto lá, né? Não coloque tudo no mesmo balaio. Então, o Appiah, nesse livro, ele identifica esse tipo de contradição para poder questionar o quanto o panafricanismo realmente era um movimento, um ideário que lutava por uma plena emancipação. Outros autores, por exemplo, como Boubacar Barry, um autor que ele faz parte do grupo de autores que escreveram a História Geral da África da Unesco, aquela coleção da Unesco em 8 volumes, ele tem um texto em que ele vai discutir as questões pós-coloniais na região do Senegâmbia, do Senegal e da Gâmbia, onde, por exemplo, nós tínhamos muito forte, né, até a descolonização, a presença dos chamados griots, que são aqueles anciãos, portadores do conhecimento histórico das sociedades originárias em África. E ele vai dizer, olha, os griots, eles começaram a entrar em extinção no contexto da descolonização. Por quê? Porque essas lideranças políticas que lutaram pela emancipação das nações, no caso do Gana, no caso do Quênia, no caso do Senegal, no caso da Gâmbia, essas lideranças, elas se pautavam numa premissa de modernização da nação, de edificação da nação. Então, vamos trabalhar distanciados dessa lógica da tribo, do reino, do império, que era própria das sociedades originárias, e vamos trabalhar agora com o ideal da nação, o ideal branco, europeu, ocidental. Nós vamos trabalhar agora com a unificação da língua. Nós vamos trabalhar agora com a língua que vem do continente europeu. Nós vamos trabalhar com outras epistemologias. Uma epistemologia muito própria das sociedades originárias é justamente a tradição oral, própria dos griots, né? Então, a gente ensina às gerações futuras a como trabalhar a terra, a metalurgia, a história, a organização política, econômica e social, a guerra, a todos os conhecimentos que fazem parte da vida em sociedade nas sociedades originárias. Todo esse conhecimento é trabalhado via uma epistemologia da tradição oral. E o Boubacar Barry, estudando o processo de modernização da região do Senegambia, ele vai dizer: as lideranças estão preterindo essa epistemologia em pró de uma epistemologia ocidental, da escola, da tradição escrita e não da tradição oral. Então, ele avalia que as culturas originárias, que as culturas que eram próprias dessas sociedades pré-coloniais, elas foram deixadas de lado pelas lideranças que estavam em busca de um novo homem, em busca de um ideal de nação, muito ao molde da nação europeia. Então, ele vai dizer, vejam como o pan-africanismo, como o processo de descolonização nessa região, ele é problemático, porque como assim não se considera a cultura que é própria daquele local, daquelas pessoas, culturas que eram milenares? Então, essa é uma outra provocação, que esse autor que revisita um tema clássico, que revisita um processo que estava acomodado, né, para as lideranças pan-africanas, ele vai lá, estuda esses temas e produz novos juízos sobre ele. E nós temos uma autora brasileira, historiadora brasileira, que é a Fábia Barbosa Ribeiro,
ela é professora da Unilab, a Universidade da Integração Lusófona, né? Imagino que ela já deva ter passado também por alguma atividade aqui com a professora Patrícia, com vocês. Para quem ainda não conhece a professora, ela também estuda os contextos pós-coloniais em África. E ela desenvolve um estudo sobre o ensino de história em contextos pós-coloniais, avaliando, por exemplo, como estava a situação de alguns currículos nesse circuito lusófono em África, pós-colonial. Ela vai dizer, olha, vejam como o léxico, a semântica, as palavras, tudo que compõe o currículo nesse circuito lusófono pós-colonial está dialogando justamente com essas premissas do socialismo que vem da Europa. Vejam só, o socialismo, ainda que seja uma ideologia ou um conjunto de ideias que esteja ali articulando o ideal de emancipação, eles têm um ideal de emancipação que dialoga muito com o ideal de emancipação, de progresso do iluminismo. Ainda que ele supere a chamada lógica burguesa, o que tinha como premissa os iluministas, né? Um ideal de igualdade, de fraternidade, de liberdade, de Estado-nação, de um Estado democrático de direito, do império da lei, eleições, liberdade de imprensa, e uma noção de progresso, né? Tudo deveria cooperar para um progresso, o abandono da tradição, a destruição dos vínculos servis próprios da Idade Média. Então, há toda uma noção de progresso, e na teoria do socialismo, aos moldes de Marx e Engels, por exemplo, né, há essa mesma noção de que nós estamos vivendo, né, filosoficamente falando, né, dentro de uma perspectiva da filosofia da história, nós estamos vivendo um processo que ele vai nos levando a um pleno estado de progresso, de plena emancipação. Mas para isso, para a gente alcançar esse progresso, a gente precisa abdicar das tradições. E aí a Fábia vai dizer, e isso está muito nítido nesses currículos do circuito lusófono pós-colonial. Se almeja um novo homem, um novo Estado, e há um abandono dos valores culturais milenares que faziam parte dessas nações do circuito lusófono. Então, quando esses autores revisitam esses temas e revisam o que foi produzido sobre o panafricanismo e a descolonização, eles vão dizer, olha, o panafricanismo tem muitas contradições, ele ignora uma série de questões culturais muito importantes no processo de descolonização, e aí não é à toa que quando a gente olha para o contexto contemporâneo das nações em África, a gente vê guerrilhas, a gente vê conflitos civis intermináveis, a gente vê ações de grupos como o Boko Haram, que têm misturado questões étnicas com questões religiosas, com questões políticas. Por quê? Né? Em grande medida porque ele não se avaliou devidamente as consequências das políticas em relação à cultura, nesse contexto de descolonização. Então, se os pan-africanos tivessem sido mais responsáveis com relação a essas questões da cultura, poderia ter acontecido. Claro que essa é uma pergunta, um tipo de pergunta impossível para nós historiadores, né? Mas são essas provocações que os revisionistas vão fazer aos adeptos. Por sua vez, nós temos a terceira perspectiva, né? Nós temos a perspectiva do prisma histórico compreensivo, e eu vou dizer que um autor nesse sentido, uma autora nesse sentido, na verdade, vai ser a Leila Leite Hernandes, autora deste manual sobre o ensino de história da África, a África na sala de aula, e autores como os autores da síntese da coleção História Geral da África, que assinado como editor o Walter Roberto Silvério, mas a gente também tem a Maria Corina Rocha como redatora dessa obra e o Muriatan Santana, que é um estudioso do panafricanismo, recomenda inclusive um artigo de fácil acesso aí do Muriatan, para quem quiser entender melhor o panafricanismo e tiver sem tempo, né, um panafricanismo para apressados, né, para quem quer se aprofundar, mas está com um pouco de pressa, ele tem um ótimo artigo que se chama Panafricanismo, uma herança crítica, acho que é Teoria Social e uma herança crítica. E
E o que acontece é que esses autores que eu acabei de citar, eles vão olhar para o panafricanismo e vão dizer o seguinte, olha, o panafricanismo, ele fez o possível. A descolonização das nações africanas, elas aconteceram da forma como foi possível. Por que eles vão dizer isso? Porque quando a gente olha para um fenômeno histórico, a gente não pode olhar para um fenômeno buscando heróis, nem buscando vilões. Porque o trabalho do historiador é compreender. Por isso que eu chamo essa lógica de histórico compreensivo. Se a gente trabalha dentro dos parâmetros éticos do trabalho de um historiador de verdade, longe das paixões, a gente vai buscar compreender historicamente os fenômenos, sem adjetivá-los, sem dizer, olha como ali houve responsabilidade, sem dizer, olha como eles são formidáveis, olha como eles não erraram, olha como eles fizeram o certo, como eles fizeram o bom. O pessoal da história compreensiva vai dizer o seguinte, foi feito o que era possível dentro de um contexto histórico muito específico, com as suas contradições. Para que fique mais nítido essa ideia, eu vou ler uma pequena citação aqui da Leila, para que a gente entenda melhor por que eu falo que essa é uma lógica histórica compreensiva. Ela vai dizer no livro dela aqui, África na Sala de Aula. Vale registrar que o panafricanismo torna-se compreensível na medida em que forem mais bem esclarecidas sua gênese histórica, a natureza de suas diversas manifestações e sua eficácia. No entanto, certo enigma permanece, isto é, fica a pergunta de como se entrelaçam o instrumental teórico eurocêntrico, de que o Appiah fala, por exemplo, e um movimento político-ideológico constituído por um conjunto de ideias que apresentam um projeto de transformar a situação dos negros da África. Ressalta-se que essa questão pode levar a um impulso para desqualificar o discurso pan-africanista, ao considerá-lo mero produto de um instrumental teórico impregnado de valores eurocêntricos, tão a gosto do pensamento ocidental. Daí, a necessidade de compreender o movimento pan-africano historicamente. É daqui que eu tiro essa ideia de compreensão histórica. A necessidade de compreender o movimento pan-africano historicamente. O que isso significa? Isso nos leva a registrar duas considerações. A primeira delas, como já foi assinalado, é que a importação da noção de raça não era indiscriminada. Se por um lado refletia a influência de ideias etnocêntricas e racialistas da época, por outro, conferia voz aos negros, cuja singularidade era verem-se como um povo que era alvo de injustiças, violências e opressão. A raça como catalisador, não como propulsor de um discurso supremacista. Também marcava a importância do continente africano com um discurso montado sobre imagens míticas. Assim, a África era resgatada, quer conferindo esse sentido ao passado do Egito Antigo, um exercício que alguns autores mais clássicos, a moda do Du Bois ou do Garvey poderiam fazer, da Nubia e da Etiópia, quer propondo um projeto para o futuro baseado em movimentos de retorno à África, afirmando a existência de uma pátria livre, de africanos para africanos, tendo como centro Serra Leoa e, sobretudo, a Libéria, no caso dos textos do Du Bois. A segunda consideração é que, no plano do discurso, 1860 é uma data significativa, pois marca a gênese ideológica do movimento pan-africano com o discurso de Alexander Crummell sobre a África. A partir daí, algo que não pode ser ignorado é pensar a questão dos negros no mundo, articulando a questão da identidade mítica e racial do continente africano, cerca de 3 décadas antes da partilha da África, marcando o longo e intrincado combate entre colonizadores e colonizados, do qual faz parte a soberania do continente africano. Então, vejam que a Leila vai dizer, que se a gente acaba caindo na armadilha, né, de querer cobrar, de querer tributar alguém que fez parte de um contexto histórico, dizendo, mas olha o que você não fez, né? A gente deixa de considerar os limites históricos que estavam vivendo aquelas pessoas. Eram as armas de que eles dispunham. A noção de raça era uma arma de que eles dispunham. Era o que eles tinham para poder aglutinar, para poder catalisar as lutas, para poder catalisar as pessoas. E vejam que é isso. Bem ou mal, as nações africanas elas se libertaram do jugo da dominação política europeia.
O Walter Robério, a Maria Corina Rocha e o Muriatan Santana, na síntese da coleção História Geral da África, que a propósito, né, é um trabalho em 2 volumes que sintetiza, então, os oito volumosos livros da coleção História Geral da África da Unesco. Nesse livro deles, eles vão dizer justamente isso. Olha, o que a gente tem que entender é que o panafricanismo e toda a luta anticolonial em África tem esse valor de trazer a independência política, que já é uma dimensão muito importante do processo de emancipação. No entanto, a gente não pode deixar de reconhecer que, infelizmente, as lideranças, os movimentos, eles não conseguiram trabalhar no sentido de promover o verdadeiro ideal de emancipação e pleno desenvolvimento econômico dessas nações. Isto é, quando a gente olha hoje para a África contemporânea, para as nações africanas... Alan, você tem 10 minutos para concluir, tá? Tá legal, professora. Salta nos olhos o fato de que boa parte das nações africanas compõem o conjunto das nações menos desenvolvidas e esses autores, quando eles olham para a descolonização, eles vão falar, aqui também é necessário reconhecer que as pessoas que lutaram pela descolonização, elas não conseguiram dar um passo além. Não ignorando o fato de que havia uma ordem econômica e política internacional estabelecida que também dificultava o processo de inserção dessas nações num mundo extremamente competitivo e desigual, de modo que sozinhos eles fariam pouco. No entanto, um dos ideais pan-africanos originais era justamente a ideia da promoção de uma União Africana, porque não se conseguiu consolidar uma União Africana de modo efetivo. Nós temos uma União Africana hoje, mas ela não se equipara à eficácia, por exemplo, da União Europeia, enquanto bloco econômico e político. Não se trata aqui da gente dizer que a África tinha que fazer... Nem o Mercosul, nem nenhuma outra aliança que a gente conhece. Exatamente. Exato. Mas se trata da gente pensar, junto com os autores aqui que estudam os temas, né, que há limites na ação dos panafricanistas, assim como há mérito, né, assim como eles alcançaram alguns objetivos, há limites. Não se trata de cobrá-los, trata-se de reconhecer esses limites. Então, é isso que faz um autor que estuda o panafricanismo e a descolonização dentro de uma perspectiva histórico-compreensiva. Ele percebe os ganhos que o movimento trouxe e reconhece os limites historicamente colocados. Bom, feita essa discussão de ordem teórica, eu quero avançar com vocês agora na teoria e falar também um pouco sobre as questões de ensino. Eu vou fazer agora uma série de provocações aqui, de modo que a gente possa conversar, como eu disse, né, no início, de modo bastante sincero, né? Para algumas questões aqui não tem resposta nenhuma. É mesmo para a gente poder debater, para a gente poder pensar, tirar algumas ideias e possibilidades de pesquisa. Vejam só, quando a gente pensa ainda na mão dessas questões de teoria, né? Eu estou entrando, portanto, agora nesse terceiro momento em que a gente vai refletir um pouco sobre essas problemáticas teóricas. Quando a gente pensa, então, no panafricanismo, ele é um fenômeno datado? É uma questão que eu coloco. O panafricanismo ele é um movimento datado? É um ideal datado? É um fenômeno datado? Ele acabou lá em 94. Eleição do Mandela, final do Apartheid. Ele não nos serve mais, então? Quando a gente pensa em África, alcançou-se a almejada igualdade racial, social, o desenvolvimento econômico, a plena União Africana? Quando a gente pensa na diáspora, alcançamos o pleno reconhecimento da dignidade e dos direitos da população negra? Esses eram os ideais pan-africanos. Então, ainda que os autores clássicos, as lideranças que fizeram, assinaram as cartas de independência, né, elas chegaram nesses objetivos. Então, fica a questão, o pan-africanismo, ele é um fenômeno datado? Outra questão, quais devem ser os objetivos, estratégias e táticas hoje para alcançar esses objetivos? Igualdade racial, social, desenvolvimento econômico. Como que a gente alcança a consolidação de um bloco como uma União Africana? Ou ainda a união dos povos da diáspora? Porque os problemas que a gente vive no Brasil com relação ao reconhecimento dos direitos da população negra, a promoção da igualdade racial,
não são problemas exclusivos nossos, né? São problemas vividos em toda a diáspora. Claro, existem as suas especificidades, mas a questão é, se sofremos, né, enquanto diáspora, com problemas muito parecidos, por que não estamos articulando isso no coletivo, internacionalmente, como faziam os panafricanistas? Será que é a hora de retomar a prática dos congressos panafricanos? Outra provocação. Questões de teoria. Quando a gente pensa em questões da ordem da historiografia, eu proponho que a gente pense, né, numa questão. Quais os vereditos históricos, então, que ficam sobre o panafricanismo e a descolonização? Isto é, não se trata da gente ficar adjetivando, mas, como diriam os adeptos, o panafricanismo, ele fez o que era necessário? Os revisionistas diriam, né, nos indagariam, será que as contradições do panafricanismo, da descolonização, não tornam esse ideal de emancipação completamente problemático e zerou, não foi para frente, né? O discurso caiu por terra? E será que, então, a histórica compreensiva que faz o sentido, né, em dizer que o panafricanismo ele fez o possível, né? Ficam essas questões a partir das perspectivas que a gente acabou de identificar, né? E eu os provoco, né? Qual parece fazer mais sentido, né? Para que a gente pense mesmo, né? É um exercício hermenêutico aqui, né? Qual que parece fazer o mais sentido, né? Não que a gente tenha que ficar hierarquizando as lógicas, né? Mas é mesmo para a gente exercitar o raciocínio historiográfico. Quando a gente chega nas questões sobre ensino, né? Então agora eu entro nesse quarto momento, eu quero colocar o seguinte. Em primeiro lugar, sabendo, portanto, o que é o panafricanismo, a descolonização, esses problemas relacionados, portanto, aos limites, ao que aconteceu, aos objetivos alcançados, etc., as diferentes percepções históricas sobre o panafricanismo, como nós podemos abordar esses temas no ensino de história? Que vejam, agora ficou tanto difícil a gente montar um plano de aula que dê conta de toda essa complexidade, não é? Mas, quando a gente pensa, por exemplo, o que é o processo da Revolução Francesa, a Revolução Francesa é um processo também cheio de contradições. O iluminismo é um ideal que prega a igualdade, a liberdade, a fraternidade. E aí, de repente, acontece um período do terror. E aí o Robespierre está lá cortando a cabeça de todo mundo na guilhotina. Onde estava a liberdade, o direito à ampla defesa, né? Ideais que foram pensados por nomes como Montesquieu e Voltaire. Então, acontecem contradições na Revolução Francesa, como aconteceram contradições no processo de descolonização da África. Porque isso é próprio dos fenômenos históricos. Então, como que a gente aborda esses fenômenos complexos? Eu elenco algumas possibilidades na dissertação. Vejam só, na dissertação, isso está lá no último capítulo da minha dissertação, eu vou dizer que a gente pode, a partir do estudo, por exemplo, dessa obra da síntese da coleção História Geral da África, eu vou dizer que uma primeira abordagem para a gente apresentar esse tema para os alunos da educação básica seria a gente estudar a descolonização a partir de eixos clássicos. O que isso quer dizer? Quando a gente vai ensinar história, e a gente vai ensinar, vou ensinar a Idade Média, é muito comum a gente fazer o quê? Olha, a vida no contexto do feudalismo tinha lá o aspecto cultural, econômico e político. Então, como que estava a cultura, como que estava a economia, como que estava a política? A gente pode fazer esse mesmo exercício para falar da descolonização. Então, como era, ou como eram os povos africanos, como viviam os povos africanos do ponto de vista cultural antes da colonização? Como estava a sua economia? Como era a sua política? Como ficou durante o contexto da colonização? E como ficou na descolonização? Então, quando eu falo de eixos clássicos, eu estou falando desses eixos, né? Política, cultura e economia. Então, a gente pode estudar esses temas a partir disso, né? Sem adjetivar. Compreensão histórica do processo. Uma segunda possibilidade é a gente pensar o panafricanismo como um eixo catalisador. O que eu quero dizer com isso? Quando eu fiz aquele trabalho do curta-metragem que eu mencionei para vocês, lá na escola que atendia a EJA,
A gente fez um estudo das biografias dos militantes do panafricanismo, dos intelectuais do panafricanismo, e esse estudo, ele proporcionou aos alunos que eles pudessem conhecer novas referências. Porque quando a gente estuda, por exemplo, o iluminismo, mais uma vez, né? Vou dar um exemplo bem pessoal. Eu saí da escola assim com esses caras do iluminismo lá em cima. Poxa, que legal, o livro do Rousseau, a origem da desigualdade entre os homens, que legal, os tratados do Voltaire e tal. Pensando, né, esses caras são referências intelectuais, são filósofos, são pensadores que me inspiram. Mas hoje, né, pensando, olhando para os alunos, me indago, onde estão as referências dos filósofos negros, dos intelectuais negros? E a gente sabe, pelo menos é o que as pesquisas estão indicando, né, que quando a gente oculta, quando a gente omite a referência do negro como cientista, como intelectual, como a pessoa que colaborou no processo de desenvolvimento de todo o processo civilizatório da humanidade, quando a gente omite essas colaborações, a gente está negando ao alunado, tanto aos alunos negros e não negros, as referências que podem fazer com que esses jovens vejam a pessoa negra equiparada às pessoas brancas, que são os filósofos, que são os intelectuais, que são os cientistas, que são as pessoas que elaboram as leis da física, que identificam as leis da física. Então, essas personalidades negras, elas precisam estar em evidência. E estudar o panafricanismo, estudar esses filósofos que discutiram o que era, então, a justiça social numa sociedade marcada pelo racismo, o que é a democracia numa sociedade marcada pelo racismo, quais são as necessidades de uma sociedade civil numa luta para o reconhecimento das pessoas negras em pé de igualdade com as pessoas não negras. E assim por diante. Então, a gente precisa também, como professores de história, como historiadores, enquadrar essas personalidades para que outras referências sejam colocadas em evidência, por uma questão de responsabilidade. Bom, uma outra possibilidade é a gente pensar as questões de gênero. Vejam só, quando a gente olha uma obra como essa da síntese, os autores eles vão discutir como as questões de gênero elas foram turvadas em meio aos processos coloniais e de descolonização. Mas, como eu falei agora para vocês também, para além de uma abordagem mais da história social, né, de avaliar o movimento das massas e tal, a gente também pode fazer essa abordagem das biografias a partir justamente das intelectuais femininas. São outras referências que precisam ser colocadas em evidência. As mulheres também precisam identificar, né, em outras mulheres esse potencial de criatividade, de interlocução intelectual, de inventividade, de descobertas epistemológicas, de rupturas nas mentalidades, né? Por que não trazer uma intelectual como a Angela Davis ou a Djamila Ribeiro, né, no caso do brasileiro, para apontar, né, a propósito de uma discussão sobre o panafricanismo, vamos ver o que o feminismo negro diz hoje sobre as questões que os panafricanistas debatiam no início do século XX. Uma outra abordagem é a gente pensar a descolonização enquadrada por países e regiões. Porque muitas vezes quando a gente fala descolonização das nações africanas, mas que nações? Que processos? Né? 50 e tantas nações. Então, esse livro da síntese, ele é muito bom por isso, porque alguns capítulos dele estão organizados para a gente entender como aconteceu a independência em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, no Ghana, no Quênia, ou nas regiões. Ele também tem capítulos organizados por regiões. Então, você quer identificar como aconteceu na África Austral, na Costa Oeste, na Costa Leste e tal, tem também. Então, é um outro jeito da gente se apropriar dessa discussão. Por fim, uma outra possibilidade de interlocução desses temas que eu ofereço é a gente pensar as questões da África no contexto pós-colonial. Então, beleza, estudamos alguns pressupostos da descolonização, algumas situações da descolonização, mas e aí? Como que a África se colocou no contexto da Guerra Fria, em meio à descolonização, após a descolonização, e como ela se inseriu no contexto da globalização? Então, o quão eficaz é essa luta anticolonial? É uma reflexão que a gente faz no caso brasileiro, né? Quantas vezes vocês
isso é mais comum na educação básica, né? O professor está lá discutindo a independência do Brasil e a gente fala, olha, o Brasil conseguiu a independência política, mas não a econômica. Essa discussão também precisa ser feita no caso africano, só que elencadas as devidas situações, circunstâncias, limites, para que a gente tenha chegado nesse pé de coisas. Bom, voltando às questões, né? Então aqui eu ofereço algumas possibilidades. Que outras questões eu ofereço também para o ensino? Eu coloco uma outra questão que é: como o currículo e os livros didáticos vêm lidando com o tema? Essa foi uma pergunta que estava me mobilizando no começo da pesquisa. Eu queria ter estudado isso, só que eu acabei estudando como os especialistas, pessoas muito preparadas, muito versadas, referências, né, nas discussões sobre o estudo da África contemporânea, como elas estavam colocando esses conteúdos no currículo, ajudando a colocar esse currículo em marcha. Agora, e as pessoas que estão escrevendo livros didáticos? E as pessoas que estão escrevendo currículos? Como isso está aparecendo no currículo? Como isso está aparecendo no livro didático? Acabamos de ter um PNLD novo, né, o Programa do Livro Didático. Como esses livros do último PNLD estão enquadrando? Será que a gente melhorou a forma como a gente representa essa discussão, como a gente apresenta essa discussão na educação básica? E os currículos? Recentemente a gente viu a promulgação da nova Base Nacional Comum Curricular. Como essa base dialoga com esses temas? Então, eu acho que são possibilidades para a gente pensar a pesquisa sobre o ensino. E uma última questão que eu queria colocar para vocês aí, para a gente debater, o quão interessante seria a gente fazer estudos comparados dos currículos e manuais didáticos brasileiros com os africanos. Porque uma coisa é a gente debater a descolonização das nações africanas da gente aqui, brasileiros, né? Pesquisadores, estudiosos, historiadores brasileiros. Mas e quando a gente dialoga com a comunidade internacional africana, né? O que os intelectuais africanos, historiadores africanos, educadores africanos vêm escrevendo sobre os currículos que tratam, né, da descolonização lá. Na minha dissertação, eu cito 2 trabalhos de autores que vão fazer um exercício parecido, mas no caso brasileiro, quando eu fui fazer a pesquisa do Estado da Arte, né, sobre o assunto, não vi muitos trabalhos de brasileiros comparando currículos e manuais didáticos nesse sentido. Então fica aí mais uma possibilidade para a gente pensar se não seria interessante desenvolver estudos nesse sentido. Então, pessoal, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que a aula tenha acrescentado. E vamos ao debate agora, vamos conversar. Vamos sim, vamos mesmo. Você vai ter 1 minuto para você se levantar. A gente vai estar aguardando aqui. Você se dá uma alongada, de repente quiser ao banheiro. E a gente está se articulando aqui. Vai lá, tá bom? Tá ótimo. Minutinho já volto. Eu falo para o pessoal aqui. Pessoal, então eu quero muito agradecer, tá, a presença de vocês aqui, o pessoal que se manteve até agora, a compreensão que vocês estão tendo, que está sendo exemplar, maravilhosa. Quando ele retornar, a Sara vai comentar. A Sara, ela é nossa querida colega, colega de vocês. Ela está começando na orientação, ela vai comentar essas questões que ele lançou. Aí ele faz as considerações, eu já vou aproveitar para responder o Enzo. Enzo, você ainda está online? Deixa eu só ver se você... Eu não consigo te ver, porque meu computador... Ah, ótimo. Olha, Enzo, sim. Na verdade, essa sua pergunta é muito boa. Não é que ela se aprofunda com o Nkrumah. Com o Nkrumah, o pan-africanismo deixa de ser apenas uma ideologia de solidariedade, de agregação de intelectuais, e se torna uma experiência política. É com ele que isso vai fundar uma política de Estado. Então, são 2 momentos. Eu dei uma disciplina e dei um minicurso sobre isso, lá em junho. Se você quiser ver, eu falo isso na primeira aula do minicurso, tá? Que é justamente isso. A primeira fase, que foi a fala, por exemplo, um pouco a fala do Gustavo e a fala do Jonathan. Que você tem essa primeira fase da construção de solidariedade, da busca de uma essência negra universal, ou era raça, ou era a ideia de alma, e a segunda etapa que a gente precisa cada vez mais refletir é quando isso se torna política de Estado. Tá bom, Enzo? Então, já te respondendo.
Que bom o professor estar aqui de volta. Eu peço a Sara para abrir áudio e microfone para comentar, nos representando, né, nesse momento, as questões que o professor colocou. Professor, agora o senhor vai ouvir a Sara. Ótimo. Sara, a gente não te escuta. E é melhor agora? tirar. Agora sim, agora sim. Eu acho que, como o professor falou, ele ia fazer essas questões e a gente tem coisas que a gente não ia conseguir responder, né? Mas eu acho que, principalmente, o que mais me chama a atenção são duas coisas. Quando ele fala de talvez seja a hora de retomar esses projetos, opinião pessoal, eu acho que eles não precisavam ter parado. Eu acho que, eu não sei o que aconteceu no caminho para esses movimentos pararem, que parece que eles se perderam, mas eu acho que se tem um momento que a gente tinha que retomar é agora, porque parece que no mundo todo está acontecendo um monte de coisas pedindo para a gente resistir, sabe? Então, acho que nesse sentido, acho que se eles voltassem agora a fazer esses movimentos, esses congressos que eu acho super interessantes, eles poderiam. Mas eu também acho que hoje em dia, como a gente tem, acho que principalmente através da internet, tem muitas pessoas se articulando que a gente acaba não vendo. Então, acho que eles essa força continua deles. Então, eu acho que é mais uma questão de articulação mesmo. E outra coisa que me chama bastante atenção, né, que o professor falou das apostilas, eu tenho muito interesse nisso, porque, assim, eu tive ótimos professores de história na escola e tudo mais, e eles nunca falaram de história da África como um tópico, nunca pegaram, o assunto desse bimestre vai ser a história da África. E aí você pega as apostilas, tem capítulos inteiros sobre história de Segunda Guerra, e a história da África tem um quadrinho, assim, no ensino médio inteiro. E eu fiz até cursinho antes da faculdade, e nem nisso tinha foco em história da África. Eu não tive uma aula de história da África. Só que também isso não é cobrado da gente. Então, acho que ainda falha muito nesse sentido. Tem, muito o que melhorar. Eu acho que para a gente é tão óbvio que é uma coisa muito necessária, mas não parece que a gente não consegue tirar daqui. Eu vi que no debate que teve esses dias dos governadores, eles falaram que teve um deles que perguntaram para ele como ele ia combater o racismo. E ele falou como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ele falou assim: eu vou colocar ensino de história da África nas escolas. E aí eu comecei a pensar, talvez isso seja o primeiro passo para a gente fazer alguma coisa. E a gente não faz. E em lugar nenhum você vê isso. A gente não vê alguém chegando e falando assim, tem que colocar a história da África no vestibular, tem que cobrar, porque aí eles vão começar. Porque quando você cobra no vestibular, eles ensinam. Então, acho que é um pouco isso. Então, acho que é principalmente isso, meu comentário. Acho que são as coisas que mais me chamam a atenção mesmo. Posso falar, professora? Sim, obrigada, Sara. Claro que sim, pode falar. Sara, é muito legal seu comentário. Obrigado aí pelas questões, pelas reflexões que você colocou. Eu vou dizer o seguinte, realmente chama a atenção essa sua questão, né? Eu não sei por que eles pararam. E aí fica aí mais uma possibilidade de pesquisa, né, para a gente, porque o último congresso organizado por esses pensadores clássicos, né, como o Du Bois e o Garvey, esses fundadores, né, ele é em 45, no final da Segunda Guerra. Nós vamos ter outros eventos que emulam a experiência dos congressos pan-africanos, né, nas décadas seguintes, mas algo assim, nomeadamente, transparente, né? Isso aqui é um congresso pan-africano para a gente discutir a autodeterminação dos povos africanos e o reconhecimento da população diaspórica. Eu não tenho conhecimento. Agora, como você bem colocou, né? Hoje as coisas elas acontecem de tal modo, né, que às vezes está acontecendo, mas a gente ainda não sabe bem, né? Falta uma certa articulação. Talvez, Sara, o que esteja acontecendo é justamente o que você colocou. A gente tenha células, tenha núcleos, tem até agências locais que estão lá trabalhando, tal, como a gente tem aqui, por exemplo, o MNU, né? O Movimento Negro Unificado. Eu vou falar para vocês que, assim,
às vezes há algumas dificuldades, né, no diálogo com as entidades. Por quê? Sobretudo nessa questão racial, né? Uma coisa é a gente ir atrás de um partido político, outra coisa é a gente ir atrás de uma entidade de movimento social que ela não luta só pelo reconhecimento dos direitos das pessoas, mas pela segurança. Por exemplo, o MNU, ele me lembra, não quero colocar em pé de igualdade, mas ele me lembra, por exemplo, a experiência dos Panteras. Por quê? Porque o MNU, ele sempre está ligado com essa coisa da perseguição. O MNU, ele nasce no contexto da ditadura ainda, né? Os Panteras, eles foram perseguidos, assassinados, né? A gente também tem as referências aí do Malcolm X, tem a referência do Luther King. Essas lideranças nos Estados Unidos, por exemplo, elas foram assassinadas, foram perseguidas e assassinadas. Então, o MNU, ele sempre teve que tomar muito cuidado. Tanto é, né? Por que eu estou falando tudo isso? Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu fui atrás do MNU para poder conversar com eles também, porque eu queria referências deles, né? Sobre a discussão sobre o ensino de história da África no currículo brasileiro, né? Porque pensava eu, quem melhor para falar de um currículo emancipatório, né? No sentido da promoção da igualdade racial, que um movimento que talvez seja o movimento de maior notoriedade, né, nesse sentido aqui no Brasil, né, precisava falar com eles. E, o contato com eles é difícil, assim, eu não sou de dentro do movimento, eu nunca estive no movimento negro mesmo, né, inserido e tal. Eu tive um contato com essas questões de maneira muito tardia e eu não me inseri nesses movimentos. Então, assim, uma pessoa que vai com esse olhar do pesquisador, do curioso no movimento, é difícil de identificar as coisas. Mas me parece, Sara, que é justamente esse o ponto. A gente está precisando criar uma rede que articule essas lutas locais num plano internacional. Porque, como você falou, parece que o contexto convida, né, nos convoca a pensar de modo coletivo, internacionalmente, algumas lutas, porque elas são vividas, são experimentadas, ainda como em décadas passadas, né? Essa questão do racismo continua pujante, né? Não preciso ficar dando muitos detalhes, muitos exemplos aqui, que está escancarado, está todo dia na mídia, né? Assim, isso é muito bom, né? Na verdade, que hoje está começando a ficar escancarado, né? Está começando a ficar escancarado. E assim, é tudo muito contraditório, né? Porque, por exemplo, os panafricanistas originários, eles dialogavam, militavam, reivindicavam, lutavam muito por um eixo do socialismo. E segunda-feira estava lá no Roda Viva uma pessoa que não é do movimento negro, ela era apresentada como a mulher mais rica do Brasil, debatendo a importância da promoção da igualdade racial, bem ou mal. A gente pode discutir os limites da Trajano e tal, mas eu acho que, assim, simbolicamente, o que é a mulher mais rica do seu país aparecer, né, em rede nacional para debater a necessidade de políticas dentro das empresas para a promoção da igualdade racial, né? Então, a gente vive um momento ímpar, eu acho que é um momento profícuo para o debate e para a articulação internacional, Sara. Precisamos pensar aí o que fazer, né? Sério. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente a participação do professor Alain, a presença de vocês numa semana que eu sei que é bastante atribulada, uma semana de encerramento de semestre remoto. Convido para a nossa última aula, que vai ser na próxima terça-feira, com o professor Aramis Luiz Silva, em que a gente vai trabalhar essa articulação religiões em África e identidades de gênero, e ele vai apresentar diversos aspectos sobre isso e também sobre a questão da transexualidade e a presença, né? A relação religião, de como as religiões lidam com esses processos de construção de identidades no caminho da transexualidade. É uma aula que eu conheço essa pesquisa, né, desde o início. É um tema muito forte hoje em diversos contextos africanos e é uma grande possibilidade e é uma grande riqueza que a gente vai poder aprofundar na nossa discussão. Muito obrigada a todas e todos. Relembro que eu aguardo os relatórios de finalização hoje, né, que eu estou aguardando. Alain, muito obrigada pela sua dedicação, por estar aqui com a gente, né? Aí, nesse processo seu de convalescença, compartilhando essa alegria. E assim, Alain, como sua ex-professora, né, sua ex-orientadora, né?
o antigo orientadora, né? Que hoje orientador não existe, mas existe o antigo orientador. Ver o quanto que você já conseguiu fazer esse trabalho desdobrar muito além do que foi a sua dissertação inicial, questões que você favoreceu ao seu público a pensar e a convidar. Quando o pesquisador chega a isso, ele chegou na mestria do tema. Hoje você é um mestre do seu tema. Meus Obrigado, parabéns. professora. Tá Muito bom? obrigado. Quero agradecer, aproveitar aí, professora, agradecer mais uma vez o convite, a atenção dos monitores, que eu sei que eles estão sempre aí ajudando a articular, né, o Zoom, as plataformas. Agradecer aí a participação da Sara, dos colegas que fizeram comentários, perguntas aí, porque a senhora já respondeu uma outra pergunta, né? A atenção, então, dos demais alunos. Muito obrigado a todos aí pela participação. E bom final de semestre, gente. Que todo mundo siga aí bem, com saúde. E é isso. Obrigado, gente. Muito obrigada, Alain. O pessoal está aqui agradecendo a você, o Leonardo, a Sara, o pessoal está aqui mandando mensagens, né, de agradecimento, de reconhecimento, estimando as melhoras. Então, hoje também começa o minicurso Justiça, Democracia e Direito, às 17 horas. Então, alguns aqui eu espero poder rever às 17 horas aqui também na plataforma Zoom. Um grande abraço, um grande beijo a todos e até a nossa próxima até semana que vem para a nossa última aula. Beijo muito grande. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada à monitoria Matheus e Aline, que estão incondicionalmente aqui conosco, nos dando todo o apoio necessário. Então, sintam-se beijados e abraçados também. Muito, muito obrigada mesmo. Beatriz Marçal, nossa super monitora que atravessa os turnos, está num turno, está no outro, sempre muito presente também. Muito obrigada. Grande beijo para todo mundo. Obrigada, Sara, nossa artista, e agora orientando aí da área de África. Muito prazer. Um beijo a todo mundo. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.